A paz do Senhor a todo o povo de Deus. Eu sou o pastor Márcio Ivan. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração, para a edificação da sua vida. E nós vamos hoje meditar em 2 Timóteo, capítulo 3, e o versículo de número 14 e o versículo de número 15. Pegue a sua Bíblia para que nós possamos ler. 2 Timóteo 3, 14 e 15 diz assim: quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu, em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Ou seja, aqui o apóstolo Paulo, está instruindo Timóteo, que agora é seu filho na fé, Então o apóstolo Paulo está instruindo ele aqui sobre a importância dele ter a palavra de Deus na sua vida, dele não menosprezar, valorizar a palavra. E hoje, nós vamos estar falando sobre o tema alguns benefícios do conhecimento da palavra de Deus. Ou seja, quanto mais você conhecer a Bíblia, melhor para você, te torna mais sábio ainda. Ou seja, o primeiro ponto que nós vamos traçar, o conhecimento da palavra de Deus torna a pessoa sábia para a salvação. Por quê? Porque pela palavra de Deus nós encontramos base para a salvação. A Bíblia é a nossa regra de fé. A Bíblia é a nossa base, a nossa bússola. Tudo que nós pregamos, ensinamos, cremos, está pautado na palavra do Senhor. Ou seja, o fundamento da palavra nos dá o direito para chegar no céu. Ou seja, é a base, Quanto mais eu conhecer a Bíblia, mais eu me torno uma pessoa sábia para a salvação. O conhecimento da palavra de Deus nos dá a convicção de que vamos morar no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Em 2 Timóteo 3,15 diz que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação. Ou seja, Timóteo, desde cedo, quando ele se converteu, quando ele ali começou a servir a Deus, desde cedo, ele já começou a aprender a palavra do Senhor. Ele já começou ali a buscar o conhecimento da palavra. Então, em segundo lugar, o conhecimento da palavra nos impede de pecar. O que a palavra do Senhor diz em Salmo 119, verso 11? Guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Como é que eu guardo a palavra de Deus no coração? É lendo, é estudando, é meditando, é pesquisando, é examinando e é ouvindo também a palavra do Senhor. José, ele tinha o conhecimento da palavra, por isso ele não pecou. Ele teve a oportunidade de pecar com a mulher de Potifar, mas não pecou. Isso você vai ver em Gênesis 39, verso 9. Ou seja, temos conhecimento de que não devemos pecar. Nós não devemos pecar, entendeu? Então nós temos o conhecimento, que nós temos que nos afastar, nós temos que nos desviar de todo mal, entendeu? E quanto mais a gente permanecer separado para o Senhor, isso vai me dar condição para que eu tenha uma vida espiritual saudável, para que eu seja, entendeu? Tenha comunhão com Deus, para que eu possa, entendeu? Garantir a minha salvação. Justamente isso, é a gente se manter separado do pecado, separado do mundo, Porque nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos ao mundo. O pecado está à nossa volta, mas a gente tem que virar as costas para o pecado. Em terceiro lugar, o conhecimento da palavra de Deus produz crescimento espiritual na nossa vida, ou seja, é através da palavra que temos um crescimento espiritual eficiente.
Ou seja, eu sempre gosto de dar o exemplo de que se você ficar muitos dias sem beber água, o seu organismo ele vai ficar debilitado, vai se enfraquecer, né? E dependendo do tempo pode até morrer, levar à morte, né? Por quê? Porque o nosso corpo, né, 70% é líquido. Então você não pode ficar muito tempo sem a água, né, porque os seus órgãos vão ficar debilitados e vão enfraquecer. E assim também é a nossa vida espiritual. Se você não alimenta a vida espiritual, né, você vai ficar fraco espiritualmente, você vai ficar debilitado espiritualmente e até morrer espiritual. Por isso que nós temos que nos alimentar da palavra de Deus, comer a palavra de Deus. E Jesus disse em Mateus 4,4: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, a palavra de Deus, ela é o alimento, né, principal para as nossas vidas. Mas existem outras coisas que nos alimentam, no caso a oração. Quando você ora, né, todo dia você está ali, né, mantendo a sua vida espiritual saudável, entendeu? Você está ativo, você é um cristão ativo, né? Onde você está com a vida espiritual ali saudável, porque você está orando, porque você está lendo a Bíblia. Aí tem outros, né, elementos também, que no caso é a adoração, você adorar a Deus também. Isso lhe traz crescimento espiritual também, né? Então, existe vários elementos que contribuem para o nosso crescimento espiritual. Mas o principal, número 1, a palavra, número 2, a oração, número 3, né, a adoração, número 4, o jejum. Jejuar também traz um crescimento espiritual, que não é o nosso caso aqui, porque nós estamos falando especialmente, né, sobre alguns benefícios do conhecimento da palavra de Deus. Ou seja, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, a Bíblia diz: como recém-nascido, o puro leite para dele crescer, né? Ou seja, quando a gente é novo convertido, a gente está ali no leite materno, né? Bebendo leite. A gente está ali recebendo, né, o alimento, né, que é um alimento ali, entendeu? Próprio para o bebê recém-nascido. Ou seja, a criança, quando ela nasce, ela tem que ter todo um cuidado para que ela possa, entendeu, dar condição a ela de sobreviver. Ela precisa do abraço da mãe, do colo, do calor do corpo da mãe, do leite materno, para poder aquela criança crescer saudável. Assim somos nós também na vida espiritual. Quando a gente logo entrega a nossa vida a Cristo, ali é gerado ali um novo bebê na fé. E esse bebê ele precisa do leite, né, espiritual, que é o alimento da palavra do Senhor. Ou seja, a Bíblia nos diz que é a palavra do Senhor. Da palavra do Senhor resulta o que? Um crescimento espiritual, ou seja, crescer na graça e no conhecimento. Louvado seja o nome do Senhor. Moisés, ao encontrar com o Senhor, ele encontrou a palavra do conhecimento e cresceu espiritualmente. A gente vê, né, louvado seja o nome do Senhor, a gente vê a aproximação de Moisés do Senhor ali, que houve um crescimento espiritual na vida de Moisés. Ou seja, quem se aproxima de Deus, né, com certeza, através da sua palavra, há um crescimento espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Em quarto lugar, o conhecimento da palavra de Deus resulta num viver vitorioso. Louvado seja o nome do Senhor. Josué, capítulo 1, versículo 8, né, o Senhor disse a Josué: então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Ou seja, a pessoa, quando ela tem a palavra de Deus como base na sua vida, ela leva uma vida vitoriosa, entendeu? Porque na Bíblia existe mais de 800 mil promessas, né, de vitória para nossas vidas, entendeu? Só não tem vitória, né, com Deus só quem não quer mesmo, quem vive realmente em rebeldia. Mas a pessoa que vive em obediência, né, porque toda a promessa de Deus ela está condicionada
se tu me obedecer, se tu fazer o que eu te mando, né? Se você crer, entendeu? Então a palavra, a promessa, ela está condicionada. Se você obedece, você tem a bênção. Se você não obedece, você não tem a bênção. É simples, entendeu? Josafá, ele conhecia o Deus que servia, ou seja, foi por isso que o Senhor lhe deu vitória. A gente vê isso em 2 Crônicas, capítulo 20, né? Então ele confiava, ele acreditava, ele conhecia o Deus que ele servia, e o Senhor lhe deu a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. O rei Ezequias, ele tinha convicção pelo conhecimento do Deus que faz proeza, aleluia. Ele obteve vitória contra Senaqueribe. A gente vai ver isso em 2 Crônicas, capítulo 32, do versículo 20, até o versículo 22. Né? O Senhor entregou a vitória na mão do seu servo. Louvado seja o nome do Senhor. Então hoje eu trago a palavra, né, para você, né, sobre, né, alguns benefícios do conhecimento da palavra de Deus. Você precisa ler a Bíblia, obedecer, viver, praticar, para você ter uma vida vitoriosa. Quais são os benefícios, né, de eu observar, de eu estudar, de eu pesquisar a palavra de Deus? Em primeiro lugar, o conhecimento da palavra de Deus torna a pessoa sábia para a salvação. Em segundo lugar, o conhecimento da palavra de Deus nos impede de pecar. Em terceiro lugar, o conhecimento da palavra de Deus produz crescimento espiritual para nós. Em quarto e último lugar, o conhecimento da palavra de Deus resulta num viver vitorioso. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar por você nesse momento e deixar essa palavra para o teu coração. Querido e eterno Deus, nesse momento quero te agradecer por essa oportunidade de estar meditando na tua palavra. Que o Senhor abençoe poderosamente a cada um dos seus filhos, a cada um, Senhor, a cada pessoa que está recebendo o conhecimento da tua palavra. Que cada pessoa que está ouvindo, aleluia, essa mensagem, essa palavra de edificação, em o nome do Senhor Jesus, que venha produzir vida na vida de cada um dos seus filhos. Assim, Senhor, eu te peço, te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe poderosamente. A paz do Senhor.